Ok. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite. Estamos aqui com o nosso apóstolo, irmão Pedro Dog. Nós vamos ter aqui a nossa live. E o nosso tema que nós vamos abordar essa noite, um tema muito importante, é a importância da palavra profética nos tempos finais. Esse é um assunto que, para mim, eu acho maravilhoso. E, irmão Pedro, antes mesmo da gente começar a falar, entrar no assunto em si, eu gostaria de fazer uma breve apresentação para todas as pessoas que estão nos assistindo, até porque tem somente irmãos da igreja, cristãos, nós temos também parentes, amigos, familiares, e é bom a gente contar um pouquinho da sua história, tá certo? Tá certo. Porque como que você chegou no Brasil, né? A gente sabe que você nasceu em Taipei, né? Taiwan, veio para o Brasil em 1960 juntamente com o seu pai, que foi um empresário bem sucedido, também teve um chamamento muito forte do Senhor, e aí tudo imigrou para esse país, com toda a família por causa do Evangelho. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Certo. E eu estava olhando aqui o seu currículo, eu não quero também falar tudo do seu currículo, porque tem uma coisa muito grande, e a gente vai focar bastante na palavra, mas eu pude ver, né, você estudou na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, em 1974, aí em 87 teve um chamamento de Deus muito especial, para tempo integral, coisa maravilhosa. Parece que você é de família, né? Trabalhou em projetos grandes, a exemplo do consórcio, né, do metrô de Bagdá, Iraque, foi professor também, dentro do campo da engenharia, serviu a obra do Senhor como cooperador e tradutor do próprio irmão Doni. E em 2017, né, veio um grande desafio, porque nosso amado irmão Doni, ele partiu para o Senhor, e aí você teve que assumir esse trabalho tão importante, uma responsabilidade muito grande, que é essa obra vastíssima, essa obra maravilhosa que o Senhor deixou. Também é escritor, escreveu vários livros, eu posso citar livros muito bons, que eu tive o prazer de ler esses livros, porque o homem é especial, como pastorear o rebanho de Deus, Deus conhece os meus sofrimentos, e outros tantos mais, né, Alimento Diário. É diretor da Árvore da Vida, né, a editora, uma casa publicadora, que publica centenas de livros, com o objetivo de suprir vida para a edificação das pessoas, no corpo de Cristo. Sim. Fundador do Instituto Vida para Todos, que é uma ferramenta maravilhosa, que tem suprido como instrumento na mão de Deus para a propagação do Evangelho, do reino e edificação da igreja. Uma ferramenta maravilhosa, tá certo? Onde visa a ação da palavra de Deus, levando vida para todos, sem excluir ninguém. Isso é fantástico, é maravilhoso. Essa ferramenta belíssima que o Senhor realmente levantou por meio do irmão. E aí, assim, eu fiz essa pequena, vamos dizer assim, de forma muito rápida, né, essa pequena breve apresentação, porque para que a gente possa realmente entrar dentro do tema de hoje, que é sobre a palavra profética. E assim, irmão Pedro, eu acho que há uns 3 anos atrás, você começou a falar de uma maneira mais forte, dando ênfase a esse assunto. E eu lembro que quando você fez uma abordagem muito rica, que para mim, na minha experiência, foi um divisor de águas, foi no livro de Romanos, capítulo 16, quando fala das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé para todas as nações. Então, aquilo ali, para mim, foi assim, um divisor de águas, porque quando você começou a falar sobre essa escritura profética, a palavra profética, e aí aquilo abriu meus olhos e ficou algo marcante, né? Obediência por fé. Então, assim,
Como nós dividimos a nossa live hoje em 4 temas, tá certo? Vamos dizer, 4 pontos específicos. Agora eu quero deixar o irmão falar bem à vontade. Eu gostaria que você falasse para todos aqueles que estão nos assistindo a respeito da palavra profética. O que é a palavra profética? Tá certo? Para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. Ok? Agora, então, primeiramente, quero dar boa noite para todos os meus queridos irmãos e irmãs dessa região tão maravilhosa e também para os queridos familiares, amigos, parentes, né, e também cristãos, irmãos em Cristo. E é um grande prazer estar falando aqui com todos vocês, que o Senhor possa trazer alguma luz, algum vislumbre, né, e acrescente alguma coisa à vida de cada um, né. Com relação ao tema, né, que você me passou, que é a importância da palavra profética nos tempos finais, a palavra profética apareceu na Bíblia, né, uma vez em Romanos 16, que você mencionou, né, eu vou fazer questão de ler Romanos 16, a partir do versículo 25, perdão. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Antes de continuar, eu gostaria de explorar um pouco esse versículo. Deus, ele tem o seu plano maravilhoso. Esse plano, principalmente, é o plano da salvação do homem, e a salvação completa do homem. É algo tão maravilhoso que era guardado como mistério oculto durante séculos e gerações. E a revelação do mistério de Deus não é meramente um ensino, né, como se faz na escola, um ensino racional, né, um entendimento pela razão. Não, é uma revelação do mistério, quer dizer, Deus tem que revelar. Portanto, a palavra profética está totalmente relacionada à revelação do mistério de Deus. E no versículo 26 diz assim: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, né, que são as palavras proféticas que estão nas escrituras. São as escrituras proféticas segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, a palavra profética é para ser recebida pelo Espírito, porque é o Espírito que consegue revelar. E quando recebemos, né, pelo Espírito e pela fé, nós obedecemos a ela, porque é um mandamento de Deus. Deus falou, né, é para onde nós vamos, né? E isso é entre todas as nações. Aí no versículo 27 termina: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Aí nós podemos ir para a segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vou direto já para o versículo 19, porque aqui cita o termo palavra profética. Aqui diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vosso coração, né? Então, a palavra profética, ela é dada conforme a revelação de Deus, dos mistérios de Deus. E essa revelação é dada para o profeta de Deus. No tempo de Moisés, ele era o profeta, né? Se com outros profetas Deus revela por meio de sonhos, por meio de enigmas, mas com Moisés ele falava com ele
cara a cara, face a face, né? Moisés era o profeta de Deus. Então, através de Moisés, a palavra de Deus, que é a palavra profética, deu direção a todo aquele povo. Quando Deus, ele levantava a nuvem, isso está em livro de Números, nós estudamos um pouco sobre isso. Quando Deus queria dar uma direção, se mover para alguma direção, ele levantava a tenda, ele levantava a nuvem, e o povo, então, já tinha instrução para logo se levantar o acampamento para seguir a nuvem. Mas quem dava, né, sinal para isso eram as trombetas, 2 trombetas. E essas trombetas tocavam pela ordem de Moisés. Deus, antes de qualquer movimento, ele dava a saber a Moisés. Então, Moisés era o profeta. Portanto, em cada época, em cada geração, Deus tem o seu profeta. Né? No tempo de Jesus, era Jesus o profeta, né? E depois de Jesus, então, morreu e ressuscitou, no dia do Pentecostes, gerou a igreja ali em Jerusalém. Pedro, ele liderava a palavra profética. Tinha Pedro e João e os outros, né, 10 discípulos, apóstolos. Todavia, a palavra vinha principalmente por meio de Pedro. E mais tarde, a palavra profética passou para Paulo e mais tarde passou para João. Tanto é que em Apocalipse 1, versículo 1, diz que Deus, quando ele quer dar revelação de Jesus Cristo aos servos dele, ele notifica apenas ele notifica a João. Então, João era responsável para dar a conhecer o que Deus quer revelar, né? E aí os servos ficam sabendo e os servos ajudam, né, toda a igreja a seguir essa palavra. Então, essa palavra é como uma luz, uma candeia. Nós, na verdade, estamos no meio de uma noite escura. Se não houvesse a palavra profética, nós estaremos a esmos, estaremos andando a esmos, sem direção. Mas, graças a Deus, desde a partida do nosso querido irmão Dong, que sempre nos trouxe a palavra profética, uma direção muito clara, e não tem nos deixado na mão. O Senhor continua, né, nos usando para falar uma palavra profética, para dar direção para o seu povo. E o povo não está perdido, não, graças a Deus. Nesses 3 a 4 anos, muita coisa se caminhou, nós andamos muito, né, e o Senhor tem nos abençoado muito. Amém. Então, a gente observa de forma clara que a palavra profética ela está intimamente ligada ao profeta. Porque a maneira de Deus trabalhar, ele sempre levanta alguém para que ele sirva como seu oráculo, né? Então, assim, irmão Pedro, em relação a essa palavra profética que nós temos recebido, porque, como você mesmo falou, desde a partir do nosso irmão Dong, a gente observa que o Senhor ele tem sido muito generoso conosco, muito misericordioso. Inclusive, você tem falado muito a respeito disso, que, inclusive, nós não somos nem dignos de tanta consideração da parte de Deus, né? A maneira com que Deus tem se dispensado, e principalmente agora, como o Senhor tem falado, tem aberto, assim, revelações tremendas. E dentro desse momento que nós estamos vivendo, o que você veria como, assim, a importância dessa palavra para hoje, para esse momento atual que nós estamos vivendo? O que o irmão deixaria para nós, para que ficasse uma forma mais clara? Porque, assim, eu lembro que quando você falou, recentemente, agora, 2 meses atrás, sobre Hebreus, capítulo 2, a importância da gente se apegar com mais firmeza a essas palavras ouvidas, né? Tá certo? Então, isso, para mim, também mexeu muito comigo, isso, porque quando eu ouvi isso, poxa, como é importante, porque não basta só ouvir, como é importante nós valorizarmos essa palavra e também praticar. Então, eu queria que o irmão mostrasse para nós a importância dessa palavra hoje, nesses dias atuais.
assim, o que ela pode fazer na nossa vida, o que ela pode realmente nos nortear nesses momentos, já que estamos, como você mesmo falou, nós estamos vivendo um momento de muitos conflitos, de muitas trevas, e precisamos de direção, né? Então, assim, o que o irmão poderia deixar para nós, assim, de importância, a importância dessa palavra para o povo de Deus e para as pessoas que estão ouvindo essa palavra? E antes de responder a sua pergunta, eu queria dizer para todos que a palavra profética não é meramente uma palavra do conhecimento da Bíblia. Nós conhecemos a Bíblia, né? E isso é super importante. Nós temos o conhecimento básico da Bíblia, fundamental da Bíblia. A palavra fundamental é muito importante. Quem acaba de se converter, é muito importante conhecer a Bíblia, e nós temos vários livros da editora Árvore da Vida, Fundamentos da Fé Cristã, né? Já 2 volumes lançados, estão lançando mais, 3º e 4º volumes, e isso tudo fundamenta, né, o recém-convertido a sua fé. Mas a palavra profética é mais do que isso. A palavra profética é simplesmente a palavra que Deus dá neste momento para que a igreja possa se mover. A igreja precisa sair do lugar, um pouquinho mais para frente. Não é somente em termos de conhecimento, mas também traz muito conhecimento, né? Por exemplo, em João capítulo 6, versículo 29, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Isto é, a obra de Deus não é simplesmente feita por uma mão de obra, né? Ora, nós precisamos precisamos pregar evangelho em vários lugares, precisamos levantar muitos missionários, precisamos de recursos financeiros, precisamos de recursos de mão de obra. Então, vamos planejar, vamos fazer. Não. A obra de Deus não é feita somente por aí. A obra de Deus é feita pela palavra, né? Tanto é que o mundo foi formado pela palavra. E quando Deus dá uma palavra, e se você crê nessa palavra, a obra de Deus é feita. Então, Jesus diz, a obra de Deus é esta, que creiais. Se vocês crerem em mim como enviado de Deus, pronto, a obra de Deus já está feita. Então, nós precisamos primeiramente ter essa clareza, crer. Quando nós cremos que Deus está falando de uma palavra que nos dá direção, que nos leva a mover, a igreja precisa ir para frente, né? Nós não estamos no deserto, numa sala de aula, apenas aprendendo, ensinando a Bíblia, né? Nós precisamos levar a igreja para frente. Nós somos como um barco, né? De um lado, nós ensinamos os irmãos, quem está no barco, mas, por outro lado, esse barco precisa ir para frente, precisa né? Então, ao mesmo tempo que se ensina, já precisa praticar, precisa levar, né, para frente. Então, a palavra profética é que leva isso para frente. Muito bem. Eu tenho pautado, né, as grandes revelações durante esses 3 anos, desde a partir do nosso querido irmão Dong, talvez até um pouquinho antes, né, nós falamos um pouco de entusiasmo, os irmãos devem se lembrar, entusiasmo, né, nós falamos de inclusão e nós falamos de excelência. Isso trouxe um novo fôlego para a vida da igreja, para as igrejas, né? Nós fomos muito renovados com isso. E logo depois veio a questão de Filipenses, a palavra splankinon, né? Splankinon. Nós percebemos que nós tínhamos muita dificuldade no relacionamento. Começando pelo casamento, todo mundo tem dificuldade no casamento. Porque nós, homens, depois da nossa queda lá no Jardim do Éden, nós ficamos muito egocêntricos, né? E o pecado entrou em nós, e o pecado passou, né? A morte veio pelo pecado, e a morte passou para todos os homens, e a nossa alma foi contaminada pelo pecado, e nós somos muito danificados com isso, né? Nós
nós temos um ego forte, a nossa vida da alma é forte, cada um de nós tem ainda o velho homem, velha criação, né, tem suas manias, tem seus temperamentos, e por isso nós somos de muito difícil relacionamento. Mas graças a Deus, pela revelação, no esplêndido de Cristo, nós percebemos que Deus, na verdade, quer nos fornecer, né, para nosso relacionamento, a humanidade perfeita de Cristo. E isso tudo está no Espírito. Se a gente conseguir viver no Espírito, nós vamos, pouco a pouco, absorver essa humanidade perfeita de Cristo. Que essa luz veio a ser fortalecida agora, com essas últimas palavras que eu tenho dado, que Jesus veio como homem, é o Filho de Deus que veio como homem, ele veio primeiramente para compadecer-se do homem. Porque Lúcifer, ele acusava, através de Jó, capítulo 10, que Deus, ele não conhecia a criatura. O Deus Criador não consegue entender, não tem olhos de carne, não passa, os dias para Deus não passa como passam para nós. Né? Ele é um Deus eterno, mas para nós tem um tic-tac, né? E nós temos nossos tormentos, sofrimentos na carne que Deus não tem. Então, como é que Deus pode compadecer-se de mim? Graças a Deus, primeira coisa que Jesus fez quando veio se tornar homem, ele se compadeceu da multidão como ovelhas sem pastor, que estavam aflitas e exaustas. Quer dizer, Deus poder compadecer-se do homem, irmãos, é pelo esplêndido, porque ele veio experimentar a humanidade. Isso é uma coisa grandiosa. Muitos não dão valor para isso. É uma coisa grandiosa demais. E depois disso, vou passar rápido, porque nosso tempo é limitado. Depois disso, o livro de Romanos. Você entendeu? Você viu que nós, em Romanos, nós não só vimos a plena salvação de Deus em todo o livro de Romanos, depois a vida da igreja, dando a continuação, mas logo no capítulo 1, nós vimos a civilização pós-dilúvio, e trouxe muita luz para nós. Nós começamos a ver por que a humanidade é assim, por que a humanidade acabou introduzindo a idolatria, né? Você se lembra de tudo aquilo. Quer dizer, então o Senhor nos deu uma luz tão grande, tão forte. E depois disso, o Senhor começou a me dar alguma pincelada, alguma luz sobre a glória, vocês devem ter percebido. E a glória, né, o Senhor me deu, na verdade, em 3 momentos distintos. Eu comecei a ver que a glória não é meramente uma luz, um esplendor. A glória é alguma coisa que tem ação, ela age em nós, na nossa transformação. Então, pouco a pouco o Senhor foi me dando, quando chegou 1 ano e meio atrás, Deus conseguiu abrir para nós toda a questão da glória, e quando chegou em João 14, 15, 16, 17, então, chegou no ponto máximo da glória que Jesus, quando morreu e ressuscitou, Deus o introduziu na sua própria glória e abriu a porta, o caminho para nos introduzir na glória de Deus. Quer dizer, chegamos no ápice, né? Isso já há um ano e pouco atrás, né? É interessante eu dizer isso para você, que semana passada eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo o seguinte: Pedro, você falou da glória mais de 1 ano atrás, e eu não estava entendendo nada, mas depois de 1 ano, de tanto ruminar, eu estou percebendo a grandiosidade dessa visão da glória. Então, viu, Edilando e queridos irmãos, eu tenho realmente uma grande preocupação, porque quando uma grande revelação é dada, muitas vezes foge do nosso entendimento mental, porque nós ainda pensamos, né, como o nosso cérebro pensa. Nós precisamos, muitas vezes, do espírito de sabedoria e de revelação para Deus poder nos revelar uma coisa fora da nossa dimensão humana, né? Então, às vezes, os irmãos não conseguem captar. Isso foge ao nosso entendimento.
Mas eu não me desanimo, não. Eu sei que com o ruminar, né, os irmãos vão entendendo. Então, depois de João 14, 15, 16, 17, o Senhor me veio no começo do ano com Hebreus. Que maravilha! Hebreus. Se não houvesse Hebreus, eu não teria base para falar tudo isso que eu estou falando ultimamente. Hebreus simplesmente colocou tudo que Jesus fez aqui na Terra na eternidade. E se não fosse essa revelação, Jesus não poderia, né, Deus não poderia aparecer a Abraão como um daqueles 3 homens. Lá em Gênesis 18, né, apareceu Abraão, e porque não tinha forma humana. E o cordeiro, em Apocalipse 13, 8, fala que o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. Como pode ser uma coisa dessa? Né? E em 1 Pedro 1 fala que o sangue do cordeiro, né, era um sangue de um cordeiro que existia antes da fundação do mundo. Quer dizer, então, tudo que Jesus fez jogou na eternidade, quer dizer, mesmo quando criou o mundo, Deus já tinha humanidade, porque foi jogado na eternidade. Então, isso dá razão para, né, para Paulo dizer que Cristo é o primogênito da criação. Ele foi o primeiro da criação por causa de Hebreus. Se não fosse essa luz de Hebreus, jamais nós entenderíamos. E agora está vindo uma série de mensagens sobre o final dos tempos. E o Senhor foi me levando a ver a realeza de Cristo, não só o sacerdócio, mas a realeza. E a realeza é para cumprir o juízo de Deus, né? Deus ainda precisa limpar esse universo. Ele precisa edificar a sua igreja, ele precisa nos fazer amadurecer, mas ele também precisa limpar esse universo de toda impureza, desde a rebelião de Satanás. Então, Deus conta conosco. E na conferência jovem, eu falei sobre a arte da guerra, a estratégia de Satanás. Ali expôs totalmente quem é Satanás. E no domingo passado, né, eu avancei mais um pouco, mostrando que Cristo, ele é o centro conector de todas as coisas. Isso eu acredito que uma minoria só entendeu, mas grande parte dos irmãos talvez não tenha entendido. Mas não tenham pressa, não. Pouco a pouco os irmãos vão captando e vão vendo que essas grandes revelações, realmente nós não merecemos, viu, Edilano? Eu me sinto totalmente desmerecedor, não merecedor de tanta revelação. O Senhor tem nos dado a revelação. Às vezes eu falo para os irmãos, eu vou desacelerar um pouco, estou muito acelerado, né? E eu tenho que me segurar um pouco, porque eu estou ficando... Pode não tem como. Não dá para segurar o espírito, não. Se desacelerar, ele puxa. Essa semana agora mesmo, há 2 dias atrás, minha filha era 1h da manhã, eu disse assim, pai, vem cá, pai. Eu fui lá no quarto dela. Pai, o que é isso aqui? Aí ela estava lendo exatamente em cima de Hebreus, capítulo, acho que é o capítulo 7, que fala que o Senhor, pelo Espírito Eterno, então, pelo Espírito Eterno, todas as coisas, que toda a obra que Cristo realizou foi introduzida na eternidade. Tá certo? Todo o seu viver humano, tudo que ele passou, após a sua ressurreição, que ele foi introduzido, entronizado na glória, entrou para dentro também da eternidade. Então ela ficou assim, pai, isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso. Diz, é isso aqui que o irmão Pedro está falando. Porque, inclusive, dentro do Alimento Diário, essa semana nós estamos lendo aqui, né, mensagem 17, você aborda bem em relação a esse assunto, né? Tá certo? Mas uma coisa que me chamou muita atenção também, irmão Pedro, é com relação ao que você falou sobre a obra de Deus. Porque foi mostrado que a obra de Deus, né, é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Porque, às vezes, nós entendemos que a obra de Deus é fazer coisas para Deus. Mas a obra de Deus é crer.
E aí eu lembro que quando você falou sobre esse assunto da palavra profética em cima de Romanos 16, está intimamente ligado com João capítulo 6, versículo 27 ao 29, que exatamente trata desse assunto. Porque se eu não crer nessa palavra, eu não vou obedecer. Por isso que fala, obediência por fé. Se eu não creio, eu não obedeço. E esse foi o grande problema do povo de Israel quando estava cruzando o deserto. Tá certo? Então, você fez todo esse relato aí para mostrar para nós quão é importante essa palavra no nosso viver diário, como é importante nós crermos nessa palavra que Deus está falando para nós. Por quê? Porque essa é a presente verdade. É isso que Deus está falando para nós, né? Então, assim, eu estou assim, maravilhado, porque a maneira que você discorreu foi assim, tremendo isso aí. E assim, e esse momento, irmão Pedro, esse momento atual que nós estamos vivendo, tá certo? O que você acha que nós podemos aplicar dentro dessa palavra profética? Porque é o seguinte, já começou a surgir aqui algumas perguntas aqui, tá certo? E fizeram uma pergunta que está intimamente ligada a esse terceiro ponto que a gente vai abordar agora, né? Tá certo? O momento atual, né? O momento atual que nós estamos vivendo, né? Como nós podemos aplicar essa palavra profética também? Se não pudesse discorrer para nós aí. De novo, antes de entrar nesse assunto que você perguntou, eu quero pedir ajuda de vocês, porque eu sei que a palavra profética, muitas vezes, é como um alimento sólido. Ele exige um pouco de experiência e maturidade, né, para se entender, em primeiro lugar. E então, eu peço a ajuda de vocês que são os irmãos líderes das igrejas, que pessoas já são mais maduras, vocês têm um entendimento mais aberto, o Senhor tem dado essa graça, né, para uma maturidade maior, tem capacidade de absorver mais rapidamente, né, que vocês sejam esses que me ajudam a ajudar os outros irmãos a entenderem, sabe? Porque senão nós vamos banalizar essas revelações tão elevadas, né? E achar que comparar isso como se fosse uma outra palavra maravilhosa, né, do conhecimento bíblico. Não é. A palavra profética tem outra natureza, né? Então, só lembrar que em Romanos 12, quando Paulo fala da vida da igreja, ele fala de uso dos dons, lembra? Quando ele fala do versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, você lembra? Aí cada um, então, se fala, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Então, essa profecia, muitos entendem somente como predizer o futuro, mas essa profecia entra também a palavra profética, né? É falar por Deus, aquilo que Deus, né, deu para o profeta falar, dando direção para a igreja. E logo depois disso ele fala, se ministério dediquemos-nos a fazer, esse ministério aqui é o diaconato, principalmente os diáconos da igreja, né? Então vamos servir nessa direção. E aí em seguida ele fala, o que ensina, esmere-se no fazer, isto é, então quem ensina não deve se preocupar apenas em ensinar um ensino bíblico, não sei se os irmãos entendem. O ensino tem que ser de acordo com a palavra profética. Claro que existe um ensino fundamental, isso é outra coisa, mas vocês que são profetas nas igrejas, né, preciso de ajuda de vocês a ensinarem para os irmãos o que foi falado da palavra profética, para que os irmãos possam entender, né? E depois, o que exorta. Então, o que ensina, o que exorta é de acordo com a palavra profética. Então, né, por favor, eu peço uma ajuda muito grande, porque senão vários irmãos vão estar boiando, né? Os irmãos vão estar sem entender nada, né? Vocês que têm mais experiência, ajudem os irmãos, né, nessa questão. Muito bem. Voltando, então, para a questão dos tempos finais que nós temos falado ultimamente,
eu quero dizer para vocês, em Mateus 24, ali onde tudo começou, né? E nós, quando começamos a tocar nesse assunto, nós falamos de Mateus 24, e eu quero lembrar o que o Senhor Jesus falou no versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, queridos irmãos, nós acabamos de ver, eu digo acabamos, em 1948, a nação, o Estado de Israel foi restaurado. A história de Israel, nós conhecemos pela Bíblia desde o tempo de Abraão. Abraão foi o homem que Deus escolheu, Deus chamou para iniciar, né? Para Deus poder obter um povo só dele. Porque esse mundo, até o tempo de Abraão, se perdeu totalmente, né? Rapidamente a maldade entra no meio dos homens, rapidamente a idolatria entra, rapidamente o homem quer construir uma torre de Babel para ficar independente de Deus, porque o homem se acha muito sábio. Tudo isso por causa da natureza pecaminosa injetada no homem. Então, Deus não tinha como levar a cabo a sua vontade, Deus escolheu Abraão. E por meio de Abraão, Deus conseguiu duas descendências. Uma é a descendência terrena, que é o povo de Israel, e outra é a descendência da fé, porque Abraão foi o pai da fé. E essa descendência em Antigo Testamento é mostrado como as estrelas do céu. Né? Essa descendência somos nós, a igreja. E a descendência terrena é Israel. E a descendência de Israel, nós estudamos muito na Bíblia, no Antigo Testamento, que, né, veio pelos patriarcas, e depois Israel, a família de Jacó, desceu para o Egito, e ficou 430 anos ali no Egito, e Deus, então, finalmente levanta Moisés para tirar esse povo do Egito. Em Êxodo 19, Deus, então, chama esse povo como se povo, né, de propriedade exclusiva dele. Quer fazer esse povo um reino de sacerdotes. E aí, a partir daí, você mencionou na questão do povo no deserto. Esse povo no deserto, pelo fato de ter sido aculturado na cultura, né, egípcia, eles estavam acostumados em adorar, como os egípcios adoravam muitos ídolos, sempre em benefício ao homem. Né? Queria que os deuses eram para fazer a vontade do homem, mas mal sabem eles que Deus é aquele que quer um povo que faça a vontade dele. E esse povo, então, por causa dessa cultura, qualquer coisa que acontecia desfavorável, reclamava. Qualquer coisa que acontecia, né, de negativo para eles, eles murmuravam. Quer dizer, eles eram um povo incrédulo, não cria na palavra de Deus, portanto, não eram obedientes, eram desobedientes. Então, toda a primeira geração teve que cair no deserto. Deus, então, levantou a segunda geração, que tipifica a nova geração, né, a nova criação, o novo homem, atravessando pelo Rio do Jordão, né, deixando o velho homem para trás, entrando o novo homem para possuir a boa terra de Canaã. Nós conhecemos essa história, e depois veio o tempo de juízes, etc. E quando chegou no tempo de reis, o Senhor realmente conseguiu um rei Davi que pudesse representar a realeza de Cristo. Mas também ele teve fraquezas, etc. Com Salomão, construiu um templo maravilhoso, graças a Deus. No deserto ele tinha tabernáculo, com Salomão agora tem um templo. Só que os reis que se seguiram, né, começando pelo próprio Roboão, né, e deixou que se dividisse o reino. Reino do norte, né, Israel, reino do sul, de Judá. E assim o reino do norte rapidamente se desviou de Deus e foi levado para cativeiro assírio, né, assírio. E o reino de Judá do sul também não foi lá essas coisas,
né? Alguns reis eram positivos, outros reis não, e no fim eles foram levados para o cativeiro babilônico. E ali sofreram. Esse povo foi um povo que sofreu muito no exílio, né, no cativeiro. E aí, então, Deus finalmente prometeu restaurar o templo, usou, né, o rei Ciro, e o rei Ciro permitiu que o povo voltasse para restaurar Jerusalém, para, na verdade, restaurar o Estado de Israel. E foi restaurado, só que somente 50 mil homens voltaram, né? E só que a cidade não estava edificada, não havia muitos moradores, e aquilo então se tornou abandonado de novo, e Deus usou Esdras, né, para o escriba, para reanimar o povo e restaurar os serviços, e mandou Neemias para construir os muros de Jerusalém, né? Assim, novamente, se teve o segundo templo, né? Só que esse segundo templo também mais tarde, né, foi contaminado pelo Antíoco Epifânio IV, né? E ele contaminou o templo, colocou uma imagem, sacrificou um porco lá dentro, né, do santuário, e no final esse templo também, né, foi invadido pelos romanos, e Herodes restaurou um templo, fez um templo bem maior, mas também foi destruído no ano 70. Então, a partir do primeiro século, esse povo de Israel ficou sem nação, sem Estado. E assim permaneceu durante 20 séculos. Do século I até o século XX, não tinha nação. Esse povo foi um povo errante, um povo que peregrinou de nação em nação. Esse povo, né, passou, só que é um povo extremamente discriminado. Em todo lugar que foi, era discriminado, e Deus abençoava esse povo. Era um povo que, onde vai, tinha alguns judeus que eram mais ricos, né? Isso trouxe muita inveja, e também aí há um fundo espiritual de luta entre o Deus e Satanás, né? Então, houve muita perseguição, né? Vocês viram, esse povo sofreu muito, e principalmente na Segunda Guerra com Hitler, né? E dizimou-se, né? Dizimaram-se milhões, né? Parece que são 3 milhões mais 3 milhões, né? São quase 6 milhões ao total. E era um povo totalmente sem rumo, mas Deus precisava desse povo para concretizar a sua profecia. E, finalmente, em 1948, em os anos anteriores, Deus levantou, né, um ministro de Relações Exteriores da Inglaterra, e ele, então, fez uma declaração de que o povo de Israel deveria voltar para a Palestina, para sua terra histórica. Isso enfrentou um pouco de oposição na época, mas isso foi um marco. Isso marcou. Aí, isso deu força, né, para, em 1948, na verdade, com a ajuda também, né, do nosso, né, do brasileiro, né? o nosso Oswaldo Aranha, né? Ele retardou a votação, né, para que houvesse a votação suficiente para declarar o Estado de Israel, né? Por isso que o Estado de Israel agradece o Brasil por causa disso, né? E ele foi o primeiro a discursar na ONU. Por isso que o Brasil tem sempre o primeiro discurso na reunião da ONU, todos os anos, né? Então, graças ao Senhor que o Brasil tem a ver com Israel, né? E aí finalmente, na verdade, não tinha unanimidade, os árabes eram contra, né? Mas, assim, o Ben-Gurion, Davi Ben-Gurion, ele então bateu o pé firme e fez a declaração
da independência do Estado de Israel finalmente começou ali, né? E aí, imediatamente, os países vizinhos entraram em guerra e o Senhor era com eles. O Senhor não permitiu que fosse destruído. E nesse tempo todo, queridos irmãos, se você lê essa história de Israel desde 48 até hoje, é muita oposição, muito inimigos por todo quanto é lado, eles sobrevivem ali por milagres, é meramente milagres, e se tornaram uma nação pequena, mas forte, né, respeitável, e isso tudo porque a mão de Deus está neles, está com eles. Isso tudo, queridos irmãos, ainda mais com recentes acontecimentos, a pandemia, isso nos mostra, queridos irmãos, Deus quer voltar. As coisas estão bem próximas, a gente não sabe como estão próximas. E as coisas estão caminhando, a tecnologia, avanço da informática, comunicação, isso tudo está mostrando que nós estamos bem próximos, e principalmente pela palavra profética. O Senhor tem revelado para nós coisas inéditas. Nesses últimos 3 anos, procure-nos nos teólogos, nos mais estudiosos teólogos, você não vê essas revelações que o Senhor nos últimos 3 anos, entendeu? Então, isso quer dizer, não é para nós nos orgulharmos, é para dizer, o Senhor quer preparar a sua igreja para essa volta. O Senhor precisa de vencedores. O Senhor precisa não só de chamados, mas de escolhidos. Deus precisa de você, que não lute pelos seus próprios interesses, mas lute pelo interesse de Deus. Deus precisa desses vencedores para voltar. Muito bom. É até interessante o que você colocou, porque, inclusive, no domingo passado, quando você foi abrir a palavra, né, do domingo, a primeira coisa que você falou foi exatamente essa sua preocupação. Que essa palavra ela não fosse banalizada. Que essa palavra, nós pudéssemos levar mais a sério essa palavra, principalmente a maneira com que Deus tem nos considerado, a ponto de falar tantas revelações que você não encontra em outra literatura cristã. Tá certo? Mas que isso não é motivo para a gente se ensoberbecer, nos orgulhar por isso. Mas é para a gente ver o quanto que Deus realmente nos considera. E que essa palavra não fique somente conosco, tá certo? Mas que nós possamos fazer com que essa palavra ela possa alcançar mais e mais pessoas. Então, assim, isso é maravilhoso, porque a gente vê que tudo que você falou agora, por exemplo, isso é fruto dessa palavra profética, que durante todo esse tempo todo, Deus vem falando. Eu lembro que o que você até falou hoje está dentro da leitura bíblica desses 2 dias, que é o livro de Esdras, tá certo? O que você falou agora, né, da edificação do templo e tal. E eu lembrei que na leitura você vê que uma das coisas que os anciãos eles iam edificando à medida que os profetas iam falando. Eles iam edificando e prosperando à medida que os profetas Ageu, eu acho que fugiu aqui o nome do outro. À medida que os profetas iam falando, eles iam edificando e prosperando. Então, mostra que a edificação e prosperar está intimamente ligado ao falar profético. Tá certo? Como também, quando você olha para a experiência de Daniel, quando orou o Senhor, quando ele viu pelos livros que a revelação dos anos das assolações de Israel estava se completando, uma das coisas que me chamou a atenção na oração dele, qual foi? É que ele orou ao Senhor e dizia o seguinte: não demos ouvido aos teus santos profetas. Tá certo? Irmão Pedro, lembrei que Zacarias e Ageu. Bom, nós temos aqui mais um último item. E tem algumas perguntinhas aqui, tá certo? Mas eu queria que você abordasse esse assunto. Quanto à questão da volta do Senhor, isso é um fato. Nós estamos vivendo, vamos dizer assim, os últimos dias que antecedem a volta do Senhor.
o que o irmão assim poderia falar para nós em termos do que poderia fazer em relação à volta do Senhor com a palavra profética? O que essa palavra poderia ou pode fazer para nós possamos aguardar a volta do Senhor? O que o irmão poderia nos ajudar nesse enfoque? Eu estava falando sobre ser escolhidos, né? Uhum. E eu queria voltar a esse assunto em Mateus 20, quando fala da parábola dos trabalhadores, e também Mateus 22, né? Ele fala que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? E Jesus em João 15 falou para os seus 12 discípulos, né, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis muito fruto. Então, nós, nesses tempos finais, não há tempo para perder. Nós precisamos, antes de mais nada, não nos contentarmos em sermos apenas os chamados por Deus para receber a salvação eterna. A salvação, se você creu em Jesus, a sua salvação já está garantida. Mas Deus precisa de escolhidos, como aqueles 12 discípulos. Quando Jesus passou por Pedro e André, né? Pedro e André, eles estavam lançando rede do barco. E Jesus falou, vem, segue-me, eu vos farei pescadores de homens. Eles seguiram imediatamente, largaram o barco, largaram rede, largaram tudo. E passaram por Tiago e João, que estavam junto do seu pai no barco, também consertando as redes, e Jesus chamou, eles largaram tudo, barco, o pai e a rede, e para seguir o Senhor. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que para ser escolhido, atende-se o chamamento de Jesus para largar tudo. Não é literalmente largar a sua casa, largar seu emprego, não é isso. Mas você tem essa disposição de, antes você vivia pelo seu interesse, você lutava para ganhar dinheiro, você lutava para ser alguém na vida, para ter sucesso profissional, mas hoje, não que você vira um desleixado, não é. Mas tudo isso, né, é para o propósito de Deus. Você luta para que a vontade de Deus seja feita. Então, essa disposição faz de você um escolhido. Né? Deus precisa de escolhidos que deem fruto, e o fruto que permaneça. Então, eu só quero reforçar, né, aquilo, quando o rei Davi, ele foi feito rei, né, por 7 anos e meio em Judá, e finalmente as outras 10, 11 tribos pediram para ele ser rei sobre todo Israel. E então ele quis ser rei em Jerusalém, porque ele sabia que Deus havia escolhido Jerusalém. Só que Jerusalém estava um povo muito forte, são os jebuseus, e tinha uma fortaleza dos jebuseus chamado Sião. Era muito difícil conquistar, mas Davi conquistou por causa do Senhor, né? E ele conquistou essa fortaleza. Isso está, né, em 2 Samuel 5, 6, partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi, não entrarás aqui porque os cegos e os coxos te repelirão, como diz Davi, não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Então, a fortaleza de Sião se tornou a cidade de Davi, a fortaleza. O que Deus está fazendo, Ele está chamando você para fazer parte de Sião, não só de Jerusalém, né, mas de Sião, a fortaleza de Sião, a parte que luta, né, por Deus, que é em Apocalipse 12, é o filho varão que luta pelo reino, para estabelecimento do reino. Então, toda vez que você vê na Bíblia Sião, lembre-se disso, Sião é a parte forte que luta pelo reino de Deus, que luta pelos interesses de Deus. Bom, é isso que eu quero dizer para vocês. Aí,
quando nós falamos em Mateus 24, você pode, ali diz assim, pois assim foi como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, né? E até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Mas eu quero lembrar vocês, essa vinda, relatado aqui, né, no versículo 32 até 44, ali refere-se à vinda já pública do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí não há mais tempo. Se você não era vencedor nessa hora, não poderá, não adianta, não tem mais tempo. Então, você precisa não só esperar a vinda pública, né, de Jesus. Aqui no versículo 40, que diz, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Essa vinda é a vinda secreta. A vinda secreta de Jesus é para os vencedores. Ele vem primeiramente para os vencedores, isso 3 anos e meio antes da sua vinda pública. Então, o que você e eu temos que fazer é vigiar e nos preparar, não para a vinda pública, mas para a vinda secreta, né? 2 estarão trabalhando normalmente, de repente um será arrebatado e outro deixado, porque um estava pronto, outro não estava pronto. E 2 estarão no moinho, uma será tomada e outra irmã é deixada. Portanto, essa vinda secreta que nós precisamos buscar. Hoje, sermos não só chamados, sermos os fiéis que lutam, né, seguindo a palavra profética, praticando a palavra profética, né, edificando a igreja de um lado, ajudando os irmãos a crescerem, mas, por outro lado, também nós conquistamos mais terra para o Senhor, né? Graças a Deus, nós temos os comportores dinâmicos, né? Graças ao Senhor, os comportores dinâmicos que estavam trabalhando em Teresina, né? Eu quero, né? São dignos de louvor. Eles, né, chegaram a um nível muito bom, foram aperfeiçoados por Douglas, e eles aprenderam vários princípios, tá? Eles estão alcançando um nível muito bom e hoje estão em São Luís. O que eles estão fazendo? Nós estamos, queridos irmãos, vocês não sabem, nós estamos semeando 7.000 a 8.000 livros por dia, por meio desses comportores, que com potencial para subir mais ainda. Eu creio que vai subir até o final do ano, é capaz de subir para 10.000 a 12.000. Então, imagina, nós estamos semeando com esse número a 1.800.000 a 2,5 milhões, e eu creio que nós vamos chegar lá, de livros semeados só pelos comportores. Isso, irmãos, é uma coisa impressionante, nunca, em toda a história, né, não só da igreja, acho que em toda a história humana não existe isso, né? Então nós estamos fazendo coisas milagrosas pelo Espírito, e coisas milagrosas estão acontecendo. Portanto, queridos irmãos, quando você prega o Evangelho, quando nós terminarmos essa pandemia, conquistar uma cidade vizinha, conquistar um bairro que não tem vida da igreja, sabe, tudo isso faz parte da nossa luta, né? E preparar-nos para lutar contra o inimigo que está no interior e também no exterior, conquistando terra para o Senhor. E vou terminar lendo, né, Apocalipse 17, versículo 14, que diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, né, que é o anticristo e o seu exército, pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também quem? Sabe quem? Os chamados, você é um dos chamados. Os eleitos, espero que você seja um dos eleitos. E mais, e fiéis, que se acham
com o Cordeiro. Quer dizer, não basta apenas ser chamado, seja um eleito. Mas não basta ser um eleito hoje, você precisa perseverar até o fim. Se você perseverar até o fim, você vai ser um dos fiéis. Esses serão como filho varão, quando nascer, será arrebatado ao trono de Deus antes da grande tribulação. Nós seremos arrebatados ao terceiro céu e nós vamos iniciar com Jesus na sua parousia, na sua vinda, porque essa vinda do Senhor secreta aconteceu para esses vencedores, e esses vencedores do trono de Deus virão com Cristo participar da sua vinda durante 3 anos e meio. E nós vamos participar dessa última batalha de Armagedon, pisar o lagar da ira de Deus sobre os exércitos de anticristo, do falso profeta, né? Vamos esmagar, né, esse exército para trazer o reino de Deus e de Jesus Cristo de volta. Né? Essa é a nossa esperança, isso que nos anima, né, para viver a cada dia lutando pelo Senhor, seguindo a palavra profética. Amém, amém. Muito bom. Quando você falou aí dos comportores, eu me lembrei que quando nós chegamos a 6.000, aí eu postei lá no grupo, lá eu botei assim, rumo aos 10. E já chegamos quase 8, né? É. Então pouco tempo. Então a gente percebe que o Espírito está muito forte, tá certo? É muito intenso o momento, porque o Senhor está querendo voltar realmente, né? E precisa alcançar, ainda tem muito povo, né? Como diz lá em Atos capítulo 18, quando o Senhor falou para Paulo, encorajando ele, olha, coragem, não te cales. Ainda tem muito povo nessa cidade. Então, o Senhor tem muitos filhos da paz que ainda precisam ser alcançados. E essa é uma ferramenta que o Senhor tem dado para nós, que ela tem sido maravilhosa. É claro que ela não é tudo, mas ela também faz parte de um todo. Que, como você falou agora, nós precisamos avançar mais, alcançar as cidades, melhorar também o nosso trabalho com os GFCMs, com os grupos familiares, tá certo? Até porque essas pessoas, se forem, quando uma medida vão sendo alcançadas, elas precisam também serem cuidadas, né? Então, precisa também desse cuidado, avançar também para as cidades vizinhas, onde não tem um testemunho da vida da igreja, um testemunho forte. Então, assim, é uma palavra de muito encorajamento. Eu estou muito feliz, irmão Pedro. Eu lhe agradeço muito. Sei que o seu tempo é muito corrido, não é fácil. Inclusive, antes mesmo de você começar essa live, você estava envolvido em algo aí, tá certo? Então, assim, eu quero lhe agradecer por esse momento que você nos oportunizou para a gente poder falar, não só para a região, mas também falar, porque hoje nós temos pessoas que são convidados também, eu tenho amigos que eu convidei, familiares também, que também estão assistindo essa live, tá certo? Então, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Esperamos que essas palavras elas possam realmente causar uma profunda impressão interior em todos aqueles que assistiram a esse momento que o Senhor pôde falar para nós, tá certo? E eu gostaria de fazer um pedido para que o irmão, antes mesmo das suas considerações finais, após as considerações finais, você pudesse encerrar nossa live orando por nós, orando pela nossa região, e orando por todos que estão assistindo essa live. Pode ser? Pode. Amém. Eu quero aproveitar para apresentar que eu recebi hoje esse livro aqui, ó. Eita! Ó. Eu aconselho vocês a adquirirem e Fundamentos da Liderança Cristã, volume 1, Conceitos e Aplicações. Então, Muito isso bom. visa fortalecer, aperfeiçoar a liderança para a gente realmente levar a igreja a um rumo certo, né? E nós vamos trazer o Senhor de volta. As minhas considerações finais são que, se você não está entendendo
né, a palavra profética, principalmente as que eu ministro domingo de manhã, às vezes a revelação um pouco densa, né, tenha paciência, né, ninguém entende de uma hora para outra, mas não deixe de penetrar, de ruminar, de entrar. Eu, desde o tempo de estudante, depois na igreja, eu aprendi, né, um segredo eu gosto muito de anotar com as minhas próprias mãos, né, mas hoje também pode anotar no computador, não tem problema. Mas, assim, você escrevendo, você guarda mais. E depois eu tenho o hábito de ouvir outra vez e preencher o que eu deixei passar. E depois ouvir pela terceira vez e, de novo, encher os buracos que eu deixei passar. Isso me ajudou muito a me constituir diante do Senhor e entrar, principalmente, não para somente adquirir conhecimento, mas entender o encargo de Deus, né, e que o Senhor possa me usar para levar, né, o que Ele tem para fazer para frente. Então, o Senhor possa abençoar cada um de vocês, que essa palavra profética realmente não deixe passar levianamente, né? Se você não entendeu, peça ajuda dos cooperadores, peça ajuda dos irmãos que estão à tua frente, né? E você, certamente, essa palavra vai fazer muita diferença. Eu tenho recebido muitas mensagens dos irmãos que realmente receberam muita luz disso, eles têm testificado como mudou completamente, né, a leitura da Bíblia deles, essa palavra profética abriu muitos segredos, mistérios da Bíblia, né? Então, assim, não se desanime se você não entendeu de primeira, certamente o Senhor vai te revelando mais, tá? Tá bom, então vou orar por todos. Amém. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. Ó, Senhor Jesus, nós realmente somos privilegiados para receber essa palavra profética com tanta luz, tanta revelação. Os teus mistérios estão pouco a pouco se abrindo para nós. Senhor, não nos deixe, Senhor, apenas ficar no conhecimento ou ficarmos orgulhosos dessa grandeza de revelação, mas nós queremos, Senhor, que essa palavra revelada, Senhor, possa surtir efeito na nossa vida diária, na nossa vida da igreja, Senhor Jesus, e ganhar mais pessoas para Ti, Senhor, também possa abençoar, Senhor, para rapidamente, Senhor, à Tua volta, ganhar um grupo de vencedores que formem o Teu exército para lutar pelo Teu reino. Senhor, abençoa, Senhor, todas as igrejas ali do norte e nordeste. Nosso Senhor Jesus, Senhor, possa, Senhor, ser com todas essas famílias que estão nos ouvindo. Se alguma família tem alguma necessidade, Senhor, venha suprir. Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor, há de nos conduzir à vitória final. Senhor, nós queremos entregar nossa vida para Ti, o nosso benefício e interesse não é nada diante da Tua vontade. Que possa nos ganhar totalmente para fazer a Tua vontade. Queremos ser esses chamados, eleitos e ainda fiéis que perseverem até o final. Em Teu nome oramos. Amém. Bom, Pedro, muito obrigado. Obrigado por ter nos agraciado com esse momento tão especial, tá bom? Jesus, Deus lhe abençoe. Amém.